Bom, louvo a Deus que tenho esta oportunidade agora de tentar partilhar este entendimento, não é? Biblicamente falando, amados, existe uma diferença entre missão e vocação. E quando nós falamos de missão, indo concretamente ao assunto, quando nós falamos de missão, do ponto de vista bíblico ou teológico, nós estamos a falar da razão da nossa existência. Para que nós existimos? Do ponto de vista bíblico, filhos de Deus. Para que os filhos de Deus existem? Qual é a graça da existência? Qual é o valor da existência? Que é servir a Deus, é ser servo de Deus. A maior graça, a maior vitória, digamos, a maior satisfação de uma pessoa, de um cristão em particular, é servir a Deus. Então, é servindo a Deus que nós encontramos cumprindo a nossa missão. Existem várias formas, na verdade. Existem vários contributos, existem vários setores, existem várias, várias manifestações, ou seja, várias maneiras como nós podemos servir a Deus. E quando nós falamos de servir a Deus, amados, estamos a falar de cumprir uma ordem, de cumprir um mandamento, de cumprir uma instrução. E quando nós olhamos para a Bíblia, amados, no livro, por exemplo, de Evangelho segundo João, a Bíblia fala depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia fala da aparição de Jesus aos discípulos. A Bíblia diz que Jesus, aparecendo aos discípulos, ele deu instruções. Ele deu uma instrução. Ide por todo mundo anunciar. Estamos a falar do capítulo 15 do livro de João. Ide por todo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura. Portanto, vão para o mundo, cumpram uma missão. Aleluia. Estamos a falar de uma instrução, estamos a falar de uma ordem aos servos de Deus. Primeiro é que os discípulos é um grupo separado que já tinha aceito o desafio, ou já tinha aceito o chamado de seguir Jesus, de servir a Deus. Entretanto, é Jesus que aparece, dá instruções, dá ordem. Vão. Dá uma missão. Vão. Anuncie o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Amados, quando nós voltamos atrás, antes da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia vai nos falar no livro de Lucas, capítulo 4, aleluia, que Jesus Cristo no templo, aleluia, Jesus Cristo no templo, ele dirigindo-se à congregação, estamos a falar dos fariseus, doutores de lei, que aí estavam, portanto, dos estudiosos da Bíblia. A Bíblia vai nos falar que foi dado o livro a Jesus. Aleluia. Foi dado o livro a Jesus. Estamos a falar do capítulo 4, versículo 17, e diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Portanto, amados, com esta passagem, Jesus Cristo confirma que ele também veio ao mundo para uma missão. Aleluia. A Bíblia fala-nos aqui de Jesus após o batismo, após a descida do Espírito Santo, após receber esta proteção, esta unção do Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito, ou seja, fala da sua vocação. Nesta passagem, Jesus fala da vocação. Aleluia. Jesus veio como missão é para salvar o mundo. Mas há uma vocação. Nesta missão de Jesus de salvar o mundo, como Salvador, veio como Salvador. Entretanto, ele tem uma vocação. Quando nós olhamos, por exemplo, para várias passagens bíblicas, como por exemplo o livro de Atos, nós encontramos lá, por exemplo, a passagem que fala de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era uma pessoa que vivia dando esmolas, orando pelas esmolas. Quer dizer, ele tem uma vocação.
Aleluia. A Bíblia fala igualmente também da mulher que fazia as túnicas, que costurava as túnicas. Tem uma vocação. Quer dizer, é o que tira daqui para lá. Entretanto, a missão nós recebemos de lá para cá. A instrução que vem de lá para cá e nós contribuímos, nós correspondemos, nós saímos da nossa zona do conforto e nós fazemos. Aleluia. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários exemplos de homens servindo a Deus, exercendo o seu ofício, contribuindo, dando, tirando, exteriorizando, correspondendo ao chamado. Aleluia. Todos nós temos um chamado para servir na casa de Deus. Todavia, cabe a cada um sair de si e corresponder e contribuir. Há uns têm a vocação de servir fazendo a limpeza, servir ensinando a palavra, servir profetizando, servir exortando a igreja, servir presidindo, servir exercendo misericórdia, servir ministeriando. Portanto, a vocação, amados, é a maneira, ou é a inclinação, é a paixão dentro da obra. Por exemplo, um é chamado para ministrar louvor. Então, vai servindo a Deus, louvando, ministrando louvor. Aqueles irmãos, por exemplo, em algumas igrejas, existe um grupo específico de irmãos que se dedicam a conduzir o povo no louvor, a ministrar o louvor, a presidir, no sentido de estar do lado de lá, conduzindo o povo a louvar a Deus. Outro vai parar no púlpito, vai pregar a palavra. Outro vai parar, vai profetizar. Aleluia. Então, amados, espero que tenha sido, assim, de uma maneira muito resumida, esclarecido essa questão da diferença entre vocação e missão. Entretanto, tudo isso tem a ver com o chamado para servir a Deus. Tem a ver com o chamado para servir a Deus. Resumindo, todo cristão tem a missão de anunciar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus. Não importa como cada um de nós vai exercer, qual é a vocação, qual é a paixão, qual é a inclinação de cada um, mas todos nós, servindo a Deus, estamos ganhando almas para Deus. Servindo a Deus, estamos anunciando o Evangelho. Não vamos todos servir da mesma maneira, por isso que o apóstolo Paulo fala, quando fala dos dons do Espírito Santo, diz que o corpo é único, o Espírito que distribui é único, todavia cada um vai ter um dom específico, mas todos esses dons é que vão cooperando efetivamente para a edificação do corpo. Cada um vai exercendo o dom à medida da sua fé. Eu não vou esperar que o professor venha ensinar na mesma medida ou, digamos, da mesma forma como, por exemplo, exerce, vamos lá, como, por exemplo, o médico opera, o cirurgião opera uma... Quer dizer, cada um tem uma paixão, cada um tem um dom, cada um tem uma vocação na sua área, no seu ofício. Cada um tem, digamos, tem um dom de fazer aquilo que faz. Mas, amados, como é que nós descobrimos o dom? É servindo. Nós ouvimos o chamado, nós aceitamos o chamado, nós vamos, nos envolvemos com a congregação, e à medida que nós convivemos com a congregação, aí vai ficando cada vez mais claro, vai ficando, digamos, vamos descobrindo a nossa vocação. Antes de nós já aceitarmos o chamado, antes de nós crermos, confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, certamente que nós estamos às cegas em relação à nossa missão, em relação à nossa vocação dentro da obra. Mas quando nós recebemos o chamado, recebemos o convite, quando somos evangelizados, aceitamos congregar, aí nós nos envolvemos com a congregação, à medida que o tempo vai passando, nos engajamos lá, nós vamos descobrindo qual é a minha vocação. Ah, a minha vocação é fazer isto. Ah, a minha vocação é fazer aquilo. Ah, a minha paixão, uau. Quer dizer, desperta em mim. O processo de servir vai despertar em mim a minha vocação e vai aperfeiçoando. E quando nós olhamos, amados, Deus nos chama as pessoas capacitadas.
Deus chama e capacita no percurso, aperfeiçoa no processo. É um processo, nós vamos lá. Não há quem pode dizer assim, eu já aprendi tudo de Deus, então agora posso fazer. Não. É um desafio, sempre, todo dia após dia. Servir a Deus é um desafio. Pregar é um desafio. Louvar é um desafio. Aleluia. Então, Deus sempre vai nos capacitando e nós temos que exercer, nós temos que nos estar... O mais importante é que nós temos que estar disponíveis. Deixar que Deus nos use. Sermos objeto para Deus nos usar. E aí vai nos aperfeiçoando. Vai limando. Ok? Vai colocando os pontos no devido lugar. E tudo isso para a honra e glória do nosso bom Deus. Deus abençoe, amados. Espero ter ajudado a esclarecer esse assunto.